Ou já tem gente entrando. O som tá bom para você, gente? Me mandem aí mensagem se o som está bom. Boa noite, já são 18 horas. Scarlett entrou. Scarlett entrou. Então, adicionar aqui, entrar ao vivo. Nossa, conseguimos, Scarlett. Conseguimos na penumbra. É penumbra. Você está sem luz aí, não? Mas a sua luz própria já é suficiente, já é suficiente. A sua iluminará a nossa conversa. Bem, nós temos hoje, a Scarlett não sabe, mas ontem, por confusão, idade, demência, eu comecei a live com a Scarlett ontem às 18 horas, em pleno domingo. E ficava procurando a Scarlett entrando, até que alguém me disse que ontem não era dia 25, porque eu estava na cabeça que ontem era dia 25 de março. E aí acabei conversando com as pessoas e anunciando que nós teremos este encontro. Em primeiro lugar, o tema do nosso encontro é este texto extraordinário, aqui, um texto curto e denso chamado Nietzsche, filósofo da suspeita. A professora Scarlett Martin, ela é titular de filosofia contemporânea da USP e reconhecida como uma das grandes especialistas em Nietzsche. Já tive o privilégio de ouvi-la mais de uma vez na Casa do Saber e também em lives anteriores. E hoje nós vamos falar deste livro que a gente vai recomendar vivamente, porque é um excelente texto para você começar a pensar a trajetória desse homem extraordinário que marcou tanto a filosofia contemporânea. Professora Scarlett, em primeiro lugar, obrigado por essa entrevista. As outras que nós fizemos já fizeram bastante sucesso. Aqui estão dizendo que caiu. Acho que é um pouquinho. Vamos ver se a Scarlett está. Vamos ver, vou dar de novo aqui um outro convite para ela, que talvez ela tenha caído. Ela está sem luz. Ela está sem luz. Vamos ver se a gente consegue. Eu mandei um outro convite para ela. Ela ficou congelada. Conseguimos, professora? Conseguimos, meu caro. Não Vamos assim. sei. Como. Então, em primeiro lugar, eu queria começar perguntando, porque o subtítulo lança esta ideia maravilhosa da suspeita, né? E eu preparei aqui, que naturalmente, pela importância do encontro, eu preparei perguntas e fui procurar no dicionário suspeita, conjectura, intuição, falta de empiria. Quem suspeita não tem os dados ainda. Quem suspeita, de fato, fala de um pressentimento, não tem ainda a base empírica para poder afirmar. A suspeita está no campo, eu diria filosoficamente, da doxa mais do que da episteme. Ou seja, ela é muito a minha ideia. Eu suspeito que não gostam de mim em tal ambiente. Como é possível uma filósofa se referir a outro filósofo com esse termo, então, suspeita, que a rigor parece aqui na língua portuguesa tão pouco filosófico? Professora Scarlett, por favor. Ah, muitíssimo obrigada, caríssimo. Na verdade, esse sentido do termo suspeita, em que suspeita aparece associado à intuição, nós podemos encontrar no próprio Nietzsche. Eu lembro de uma carta que ele escreveu ao Heinrich Köselitz em agosto de 1881. Na verdade, Heinrich Köselitz, pseudônimo Peter Gast, o seu amigo músico, não é? Em que ele falava de ter sido atravessado pela visão do eterno retorno do mesmo. Teria sido atravessado pela visão do eterno retorno, justamente em Sirley, enfim, numa proximidade lá de Silva Plana, pouco importa, atravessado por uma visão. Isso nos leva à ideia de intuição, precisamente. E se nós formos também para o Zaratustra, no prólogo do livro, na 8ª sessão, nós vamos encontrar uma frase que eu acredito que seja esta: uma nova verdade caiu sobre mim. É de discípulos vivos que eu preciso, e não de mortos que eu carrego comigo, etc. Uma nova verdade caiu sobre mim, como se ele tivesse sido atravessado também por uma ideia. Ou seja, aí a suspeita tem tudo a ver com a intuição.
Na verdade, um dos primeiros comentadores de Nietzsche, Charles Handler, que era um germanista, Nietzsche chegou na França através dos estudos germânicos, um germanista chegou a dizer que os textos de Nietzsche se organizam em torno de duas grandes intuições. A primeira delas, quando Nietzsche escreveu os primeiros textos sobre os gregos, e é o pessimismo estético, que vai de 69 até de 1869 até 1881, e a segunda com o Zaratustra, em 1881. Então, a suspeita, entendida como uma intuição, um pressentimento, mais uma intuição, talvez, apareceria tanto nos textos de Nietzsche quanto nos textos de um ou outro comentador. Mas, na verdade, quando eu escolhi Nietzsche, filósofo da suspeita, eu pensei num outro uso do termo. Eu pensei em suspeita como pôr sob suspeita, desconfiar. Na verdade, essa era a ideia que eu queria trazer para o livro. Então, Nietzsche nos leva a pôr sob suspeita, a desconfiar, e isso duplamente. Por um lado, desconfiar da nossa maneira de pensar, agir e sentir. Nós estamos habituados a pensar de forma dicotômica, com dualismos, verdade, erro, belo, feio, bem e mal, e daí por diante. E Nietzsche vai nos dizer que não é possível, porque a verdade ela não se opõe tão frontalmente ao erro ou à ilusão, que a ilusão pode consistir numa parte da verdade. E assim também as outras oposições. No lugar de oposições, seria muito mais conveniente pensarmos em termos de finas gradações, nuances. Então, trata-se de pôr sob suspeita justamente a nossa maneira de pensar, mas também a nossa maneira de agir. Porque nós nos deixamos levar na nossa conduta por valores, tais como bem e mal, acreditando que o bem contribui sempre para o prosperar da humanidade e o mal para a sua degeneração. Ora, é possível que isso nem seja verdade, que não seja sempre verdade. Basta nós nos reportarmos a outras morais que não a nossa, como de outros povos, de outros momentos históricos e daí por diante. E também Nietzsche nos provoca quanto à nossa maneira de sentir. Os nossos sentimentos sempre fomentados, digamos assim, pela moral cristã, pela religião cristã, pela moral do ressentimento, em que nós nos deixamos levar, segundo Nietzsche, isso no século XIX, na segunda metade do século XIX, era bem patente, agora talvez menos, mas nos deixamos levar por um privilégio do outro mundo, da outra vida e da alma. O outro mundo em detrimento deste em que nos encontramos aqui agora, a outra vida em prejuízo desta em que estamos, a alma, evidentemente, em detrimento do corpo. Então, tratava-se de trazer um Nietzsche que nos convida a colocar sob suspeita, a desconfiar da nossa maneira de pensar, agir e sentir. Mas tratava-se também de trazer um Nietzsche que nos levava a pôr sob suspeita, a suspeitar, a desconfiar de preconceitos, crenças e convicções que foram se colando à figura do próprio Nietzsche, que foram se associando ao longo de décadas, de mais de um século, ao próprio pensamento nietzschiano. Preconceitos esses que nós vemos aí no prefácio, enfim, no sumário do livro, no índice. Nietzsche, pensador contraditório, Nietzsche nihilista, irracionalista, precursor do nazismo, antissistemático, etc., etc. E a abordagem que eu escolhi foi a de começar pelos preconceitos, crenças e convicções,
uma espécie de desconstrução, de desmontagem de tudo que foi associado à figura de Nietzsche, para, a partir desse movimento, deixar vir à luz Nietzsche ele mesmo, se é que se pode dizer isso. Mas, de toda forma, de dar a palavra ao próprio Nietzsche, frequentando os seus textos, de fazer com que Nietzsche fale sem intermediação de todos esses preconceitos, crenças e convicções. Que ótima reflexão, porque significa exatamente o esforço quase de hermenêutica, de fonte, de buscar na voz do próprio Nietzsche. Para quem chegou agora, nós estamos aqui conversando com a professora Scarlett Martin sobre o texto Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Esse livro da editora Autêntica é uma excelente introdução. Depois, a professora Scarlett recomenda na bibliografia muitos outros, como a edição dos Pensadores, por exemplo, selecionada pelo meu professor da USP, Gerard Lebrun, como também um caminho para a gente poder pensar, indicando até para quem quer descobrir uma tradução em japonês de Nietzsche. Quem tem dificuldade com o alemão pode se entregar uma edição crítica em japonês, que é maravilhoso. Tocamos no índice nesses preconceitos. Aprendi no seu livro, que li com grande prazer, que existem diversas apropriações, inclusive no Brasil. Uma apropriação, por exemplo, que talvez esteja na esteira da imigração europeia, que trouxe anarquistas, de um Nietzsche contestador do sistema, um Nietzsche quase revolucionário. Depois, a conhecida, por influência, inclusive, nefasta da irmã de Nietzsche e de outros, um Nietzsche nacional-socialista, um Nietzsche nazista. E, por fim, em maio de 68, ressurge um Nietzsche revolucionário, etc. E aí vem uma parte lá pela página 109, 110 que eu achei extraordinária, as pessoas que descobrem Nietzsche agora e começam a conversar como se não houvesse ontem bibliografia, tradição, corpo crítico e arrombam portas abertas, fazem descobertas extraordinárias que já estão feitas desde o século XIX. Situação que a gente enfrenta em sala de aula quando os alunos leem pela primeira vez grandes autores e acham que aquilo é um segredo de polichinelo, né? Eles ficam comentando, compreensível nos primeiros anos da graduação, um pouco mais complicado depois da maturidade. Bem, com tantas dessas apropriações, né? Com tantas apropriações, qual seria o traço, por exemplo, que possibilita que Nietzsche seja usado por pessoas tão diametralmente opostas? O que tem em Nietzsche? É culpa dele que ele tenha dado essa pista, tenha deixado essa cauda que tanta gente possa utilizar? É culpa dele ou isso é simplesmente uma fé ou subjetividade de cada momento? Em certa medida é culpa dele. Mas antes eu gostaria, você mencionou, e eu gostaria de trazer mais uma vez à cena essa figura que não é nada bem-vinda, a Elizabeth Nietzsche. Eu tenho a impressão de que tudo começou aí, com a deturpação da obra. Elizabeth Nietzsche, nós sabemos, ela se casou com o Bernard Förster, um antissemita notório, se mudou aqui para o Paraguai, fundaram uma colônia ariana, La Nueva Germânia, enfim. Ao final de um ano, o Bernard Förster meteu uma bala na cabeça, se suicidou, malária, várias coisas dessa ordem, enfim, falta de dinheiro, e a viúva Förster voltou para a Europa endividada. E ao chegar na Europa, encontrou o irmão, que era um autor muitíssimo mal sucedido e custeava a tiragem dos seus livros, custou pelo menos a quarta parte do Zaratustra, encontrou seu irmão, enfim, sendo reconhecido. Pouco a pouco, começava o reconhecimento de Nietzsche. Elizabeth, que tinha um espírito empreendedor extraordinário, moveu um processo contra a mãe. Nessa altura do campeonato, Nietzsche já havia perdido a lucidez, por assim dizer. Estamos aí já em 89, não é? 1889. Moveu um processo contra a mãe e assumiu a curatela
e, enfim, de todos os escritos de Nietzsche. E, a partir daí, passou a publicá-los. Leiloou, por exemplo, os manuscritos das conferências sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino, fez edições populares, mas edições também luxuosas, publicou uma coletânea de poemas logo antes do Natal, enfim, já servia, evidentemente, como um presente, né, que as pessoas quisessem oferecer aos amigos, e daí por diante. Mas o mais importante é que a Elisabeth Förster Nietzsche inventou uma obra, inventou a vontade de potência, reunindo fragmentos escritos, redigidos por Nietzsche ao longo de anos e anos. Só para nós termos uma ideia, a obra publicada e a obra póstuma se equivalem em termos de número de páginas, se quisermos. Então, nessa massa de fragmentos póstumos, cadernos e cadernos preenchidos por Nietzsche, a Elizabeth escolheu inicialmente 483 fragmentos e publicou como sendo a obra-prima do irmão. Para tanto, claro que ela teve de proceder a outras falsificações, ela conseguiu recolher cartas que Nietzsche havia enviado para uma amiga muito próxima, Malvida von Meisenburg. Falsificou as cartas como se ela, Elizabeth, tivesse sido a destinatária dessas missivas. A ideia era impor uma imagem de credibilidade junto aos editores. E, em 1911, publicou uma segunda edição da Vontade de Potência, com 1067, ampliou, 1067 fragmentos póstumos, mas esses textos, enfim, na publicação desses textos, Elizabeth não obedeceu a nenhum critério editorial, nenhum critério cronológico, absolutamente nada. E com isso ela foi forjando uma certa imagem de Nietzsche que deu justamente nesta imagem de Nietzsche precursor do nazismo. Inclusive, vale a pena lembrar que Elizabeth foi enterrada com as honras do Terceiro Reich, né, com a bandeira do Terceiro Reich, e foi velada pelo próprio Hitler. Bem, mas começa aí, portanto, com a deturpação da obra. A obra de Nietzsche só voltou a ser, enfim, voltou, não, só começou a ser publicada na íntegra, enfim, e de forma fidedigna a partir de 1967. Foi a partir daí que, graças a dois italianos, Colli e Montinari, os textos, enfim, passaram a ser visitados e serem editados e publicados com todo o trabalho filológico, porque eram dois filólogos. Muito bem, todo o trabalho de maior atenção ao texto ele mesmo. Mas isso aqui, enfim, até agora não apareceu a culpa de Nietzsche. Vamos à culpa de Nietzsche, o que faz com que Nietzsche seja apropriado, não é? Das mais diferentes maneiras, pelas mais diferentes tendências, etc. Bem, antes de mais nada, nós estamos diante de um filósofo que recorre a uma pluralidade de estilos nos seus textos. O Nascimento da Tragédia, a Genealogia da Moral são escritos mais dissertativos. As quatro considerações extemporâneas são textos panfletários, sem que haja nenhuma conotação pejorativa no termo panfletário. Humano Demasiado Humano, Aurora, Gaia Ciência são escritos aforismáticos, aforismos, pequenos parágrafos, por vezes pequenas frases e daí por diante. Zaratustra, o que dizer de Zaratustra? Enfim, muito se tem escrito e pesquisado sobre Zaratustra. É um estilo raríssimo na história da filosofia, não se encontra. É uma exceção no que diz respeito aos próprios textos de Nietzsche. Tem um caráter muitíssimo singular, talvez paródico, enfim, haveria muito o que dizer a respeito. Esse homem tem aparentemente um estilo autobiográfico, mas é a subversão da própria autobiografia. De Tiramos de Dioniso, são poemas.
Ou seja, o que fazer com um filósofo que recorre a uma tal pluralidade de estilos? Não é possível ler Nietzsche como se lê um filósofo mais tradicional, como um Kant, um Hegel, um Descartes, o Descartes da ordem das razões. Não é possível. Nós não vamos encontrar esse tipo de raciocínio com essa articulação lógica das proposições. Mas isso não significa que Nietzsche seja um autor contraditório. Não. Porque o que importa para nós também é salientar que não basta procurar entender o que Nietzsche diz, mas é de fundamental importância nós nos preocuparmos com como ele diz. Isso significa que uma mesma proposição, uma mesma frase pode ter um tom afirmativo, é uma afirmação, mas pode ser jocosa, pode ser irônica, e isso não se pode dissociar da fala Nietzscheana. Então, Nietzsche não se dá a ler como qualquer outro filósofo da tradição. Mas não é só isso. Também Nietzsche é um fino estrategista. Nietzsche, por exemplo, chega a se aliar a adversários seus para combater terceiros, também adversários. Aliás, Nietzsche só tem adversários. Terceiros adversários. E depois se voltar contra aqueles a quem ele tinha se aliado. Daí, muitas vezes, se dizer que Nietzsche é um autor contraditório. Não, porque é necessário, igualmente, estarmos muitíssimo atentos às estratégias de que Nietzsche se serve nos seus textos. Portanto, a quem ele está se referindo, ou quem ele está procurando atacar, e daí por diante. Se nós pensarmos que essas frases retiradas de contexto, portanto, sem nos atermos ao tom com que foram escritas, com que querem ser lidas, a quem tinham por destinatário, contra quem se posicionavam, retiradas do contexto, Nietzsche passa a servir a qualquer causa, menos a sua própria causa. Na verdade, Nietzsche pode ser apropriado por anarquistas, por nazistas, por cristãos, ateus, judeus, enfim, quem quiser se apropriar, poderá se apropriar. Essas são as razões pelas quais Nietzsche seria culpado, digamos assim, de tantas apropriações. Mas é também o que faz a grande originalidade, o que faz com que seja um pensador extremamente singular. E eu gostaria de trazer ainda um ponto em relação a isso. É que Nietzsche é um pensador que reivindica o experimentalismo como uma opção filosófica. O experimentalismo, e o que é o experimentalismo? Bem, Nietzsche vai se voltar contra a filosofia dogmática. E Nietzsche entende que dogmáticos são os filósofos que acreditam que existam verdades últimas e definitivas. Então, Nietzsche está criticando aqui a vontade de verdade desses filósofos. E para Nietzsche não há verdades últimas e definitivas. Portanto, ele vai se posicionar contra a filosofia dogmática e contra qualquer tipo de dogmatismo. Porque para Nietzsche o que há é um pensamento experimental. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, é um belíssimo texto, é o último parágrafo de Para Além de Bem e Mal, 296. Aliás, se nós pensarmos na estrutura de Para Além de Bem e Mal, é notável, porque o prefácio deste livro começa com uma crítica que Nietzsche faz ao dogmatismo. E Nietzsche praticamente termina o livro, o último parágrafo, depois há os poemas, etc., mas no último parágrafo, este 296,
Nietzsche vai falar dos pensamentos da tarde. E ele vai dizer como eram viçosos os meus pensamentos esta manhã. E agora escritos, eles parecem fenecer. Isso nos traz todo o dinamismo da filosofia Nietzsche. Ou seja, para Nietzsche, o experimentalismo consiste justamente em colocar certas hipóteses à prova, acompanhar o movimento do pensamento e manter essas hipóteses até que outras, mais em consonância com o pensamento, apareçam. Portanto, nós estamos sempre numa progressão, se nós quisermos, ou num pensamento dinâmico. E daí temos as características, as marcas mesmo do pensamento nietzschiano, da filosofia nietzschiana, que no meu entender, eu não sei se nós vamos prolongar aqui na escuridão que se abate sobre mim, mas no meu entender, 4 são as características, as marcas da filosofia nietzschiana. O pluralismo, nós vimos aqui a pluralidade de estilos, mas está presente não só aí, é uma marca da filosofia ela mesma, da filosofia de Nietzsche. O perspectivismo, porque dependendo, não é, da posição que eu me coloco, eu vou ter uma determinada visão daquilo que ocorre. Assim, uma mesma frase pode ser jocosa, irônica, propositiva, etc. O dinamismo, acabamos de falar dele, nosso pensamento é dinâmico, e o experimentalismo, que é realmente a opção filosófica deste nosso pensador que é tão singular. Para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre o livro Nietzsche, Filósofo Suspeita, professora Scarlett Martin, e você vai estranhar que eu esteja em pleno iluminismo, ou seja, perfeitamente iluminada, a professora Scarlett na alta Idade Média, aquele preconceito injusto dizendo que é a Idade das Trevas. Mas é porque faltou luz, aliás, está faltando luz em muitos pontos de São Paulo, e o professor Scarlett, mesmo assim, bravamente manteve essa nossa live. Em todo caso, a voz da professora Scarlett, que recebeu muitos elogios aqui nos comentários e nas outras lives que eu tive o privilégio de compartilhar, a voz dela emerge dessas trevas, não? E a gente sente Fiat Lux aqui. Pena que não exista um bom candelabro, que daria uma luz âmbar muito bonita nessa hora. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta, a última, mas fundamental, que é uma outra parte das acusações ou preconceitos contra Nietzsche, Nietzsche como antidemocrático ou inimigo da democracia. Filósofos que não gostam de eleições e debates, talvez tenham essa marca de origem que uma assembleia democrática ou demagógica, usando a terminologia de Aristóteles, tenha condenado à morte Sócrates. E existe uma desconfiança em Platão e vários outros sobre a democracia. E Nietzsche me parece, como não especialista que eu sou, alguém que pensa muito na reflexão individual, nós quisermos ser críticos até pequeno burguesa, enquanto que ele me parece ter uma postura similar a de outros filósofos do XIX, sobre a grande questão política. O século XIX é um século político, né? E Nietzsche está desde a unificação alemã, que ele acompanha, até as guerras que ele acompanha, Bismarck, Kulturkampf e outras questões de cultura e de política que são muito importantes. Então, Nietzsche está imerso nessa questão de religião e de política, afinal, seu pai era um ministro luterano, mas não parece alguém que vá pensar a redenção da política, como Aristóteles muitas vezes pensou que a felicidade na polis era uma felicidade de gestão de uma política pública para os cidadãos, claro, mas uma gestão de uma política pública. A felicidade na polis, o homem político, o zoon politicon aristotélico não parece ser a marca nietzschiana, sendo que ele é um grande especialista em grego, por exemplo. Então, para encerrar, ouvindo a sua voz ótima e imaginando que seu rosto continua sereno e bonito, porque só vemos um leve reflexo dos óculos, o que se pode dizer, professora Scarlett, sobre Nietzsche político?
Sim, sem dúvida. Agradeço muito, desde já, essa nossa. Agradeço muitíssimo toda a sua disposição, disponibilidade. Nos, né? Sim, você mencionou as trevas da Idade Média, eu pensaria também, não exatamente nas trevas, mas no lado obscuro, dionisíaco. Estamos aqui, você soberbamente apolíneo, e eu no fundo dionisíaco da existência. Enfim, mas vamos lá. O Nietzsche político. Na verdade, eu tenho a impressão de que o projeto filosófico do Nietzsche é retomar, é simplesmente isso, é retomar as rédeas do destino da humanidade. Enfim. Ou seja, Nietzsche acreditava que a civilização ocidental tinha sido um fracasso, porque a civilização ocidental tinha feito do ser humano um animal doente. Civilização essa, na verdade, calcada nos três pilares, socrático, platônico, cristão. Portanto, era preciso operar uma reviravolta completa na civilização ocidental. E essa reviravolta, ela se daria através da grande política. Para Nietzsche, a grande política nada mais é do que o seu projeto de transvalorar todos os valores. Mas antes de falarmos do projeto de transvaloração de todos os valores, vamos ver mais de perto de que maneira Nietzsche lida com as questões políticas. Se nós tomarmos os textos de Nietzsche relativos à Revolução Francesa, nós vamos ver que as suas considerações sobre esse evento histórico, caráter eminentemente político, estão associadas à religião cristã e à moral do ressentimento. Portanto, política, religião e moral se acham intimamente ligadas e fazem parte de um campo de investigação mais amplo, que é justamente esse, a crítica dos valores. Ou seja, qualquer proposição, o que quer que seja, que se diga do ponto de vista moral, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da política, mas também do ponto de vista da arte, da filosofia, da música, etc. O que quer que se fale, qualquer enunciado, qualquer proposição, qualquer frase, tem de passar pelo crivo da vida. Ou seja, a pergunta que se impõe é esta: contribui para a exuberância da vida ou para a sua degeneração? Contribui para o prosperar da humanidade, se quisermos, ou para a sua degeneração? Bem, portanto, Nietzsche não é, de fato, não há dúvida, não é um pensador de grandes expressões político-partidárias, como você chegou até a afirmar. Ele não é um pensador, estamos de acordo em relação a esse ponto, um pensador de grandes expressões político-partidárias. Vamos tomar aqui um outro exemplo. Se nós tomarmos a genealogia da moral, é por essa razão, inclusive, eu abro aqui um parênteses, que não se pode ler Nietzsche com os óculos de Marx. Não dá certo. A genealogia da moral. Nietzsche vai dizer que há duas morais, a moral dos nobres e a moral dos escravos. Não são classes sociais. Realmente não. Não se trata de classes sociais aí. Nietzsche está aqui pensando na Grécia dos tempos homéricos,
E ele está pensando lá na aristocracia guerreira. Aristocracia guerreira que são os únicos que vão à luta e que combatem. Porque os que não vão à luta não são dignos do combate. Ou seja, o combate se dá interpares, entre os nobres. Os outros são os outros, não importa. Então, na verdade, o que nós temos em Nietzsche, é este projeto da transvaloração de todos os valores, e Nietzsche vai entender que a grande política consiste justamente em transvalorar todos os valores. Ou seja, se até então o ser humano foi conduzido por valores que prezavam o outro mundo, a outra vida, a alma, trata-se agora de criar valores que estejam em consonância com a Terra, com esta vida e com o corpo. Daí sim nós teríamos uma realização individual. E essa realização individual, ela passaria também, e esse é um ponto extremamente espinhoso em Nietzsche, ela passaria também pela incorporação dos ensinamentos do próprio Nietzsche. Porque é só transformando esses ensinamentos em corpo que será possível chegar a uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Não é por acaso que num dos últimos textos de Nietzsche, no Esse Homo, Nietzsche vai escrever: transvaloração de todos os valores que em mim se fez carne e gênero. Bem, então, essa incorporação por cada um de nós dos ensinamentos de Nietzsche levaria a uma nova civilização. Que ótimo. Eu fiquei pensando que aqui estamos recriando a alegoria da caverna de Platão. O Sr. Scarlett ainda está preso ao fundo da caverna e sequer tendo fogo. Mas para os que estão aqui nos acompanhando até agora, conduzido ao encerramento, nós passamos aqui discutindo esta obra extraordinária, pequena no tamanho, fácil na leitura, porque o estilo do professor Scarlett é didático e claro, mas como vocês perceberam pela live, é só uma especialista de vida inteira que é capaz de selecionar nas citações, nos grupos de obras, nas tendências das ideias e na inserção de cada ideia no seu momento, que só um especialista pode fazer. O último grau da complexidade genial é a simplicidade. E aí esse texto traz ideias muito inteligentes de uma forma linear, por isso que a Editora Autêntica está de parabéns por ter aberto caminho para a professora Scarlett Martin nos trazer mais luzes sobre Nietzsche. Foi muito bom, tivemos o contratempo da falta de luz, tivemos o contratempo de fazer esse lindo encontro sem a professora Scarlett ter luz elétrica, mas as frases, as ideias fluíram muito bem. Eu vou reativar aqui os comentários que pediram para eu desativar. Vou reativar os comentários, ó, e aí o nosso tempo está se esgotando. Agradeço mais uma vez a atenção. Dia 9 de abril, nós teremos à noite, acompanhe aí nos stories, acompanhe os links, temos um encontro preparatório do Clube do Livro, vamos discutir obras importantes como Hamlet, para preparar para o Clube do Livro. Foi muito bom ouvir a professora Scarlett. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Já tivemos o privilégio aqui em casa, já tivemos o privilégio, eu em Curitiba, a senhora em São Paulo, já tivemos esses encontros e eu aprendo sempre muito e dá muita vontade de ler Nietzsche de novo, agora orientado pelo seu guia seguro. Obrigado, professor Scarlett, e obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Muitíssimo obrigada pela sua imensa generosidade. Muito obrigada. Até logo.